aparecendo aí a tela da minha apresentação? Tá. Para mim tá, Gi. Então tá, beleza. Então eu me baseei parte naquele template do Fatec Log, porém, para o congresso que vai ter no final do ano, o Júlio já me falou que vão fazer um outro template, porque aquele template que foi dado para a gente no Fatec Log tinha muitos erros de formatação, muitos erros da BNT. Então, a Adélia vai refazer esse template com tudo atualizado, mas basicamente, eu pus basicamente o que são mesmo as padronagens para artigo. O que a Adélia usa, o que eu uso também. Então, vamos falar da estrutura física, isso daí é facinho. Papel branco A4, margem esquerda 3, direita 2, superior 3, inferior 2. Por que é isso? Por que é assim? Todo mundo pergunta, mas por que então não é 3, 3, 3, 3 ou então 2, 2, 2, 2? Por um simples motivo. A margem esquerda e a margem superior, elas têm 1 centímetro a mais por causa da encadernação e por causa do cabeçalho, onde vai o número de páginas, etc. e tal. Às vezes até um logo do congresso, uma coisa assim. Então, no frigir dos ovos, quando você olha a página, visualmente, ela acaba ficando com 2 centímetros de cada lado. Então, a gente vai lá em configurar página, margem, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Isso estava errado no template do Fatec Log. Muita gente me questionou que no template do Fatec Log parece que estava com 2,54 na superior. Eu obedeci isso porque a gente tem que obedecer o template fornecido pelo Congresso. Então, isso vocês vão ver sempre. Sempre que vocês forem publicar num Congresso ou publicar numa revista, vocês têm que pegar a formatação que essa revista ou esse congresso pede. Aí o que pedir tem que ser respeitado, mesmo que esteja errado de acordo com a BNT, é o que eles pediram, o cliente tem sempre razão. A página vai estar em orientação retrato, dou ok, tá? Títulos de nível 1, é a seção primária, é aquele título que só tem um algarismo, né? Então, é o título de número redondo. Isso daí sempre começa na introdução. A introdução sempre, invariavelmente, é número 1, tá? Porque o que a BNT diz? A BNT diz que os elementos textuais do trabalho são numerados. Então, nós temos lá, se a gente lembrar as aulas de metodologia, nós temos lá os elementos pré-textuais, que são todos aqueles que vêm antes da introdução, que são dedicatória, epígrafe, resumo, abstract, blá, blá, blá. Aí nós temos o sumário, quando é um trabalho maior, a gente tem sumário, e logo depois do sumário a gente já começa a introdução. Introdução, capítulos de desenvolvimento e considerações finais são os elementos textuais do seu trabalho. Então, esses elementos têm que estar numerados. Após o último número de cada nível, não tem ponto, não tem traço, não tem nada, só tem um espaço. Então, mais uma coisa que estava errada no template do Fatec Log. Lá tinha um ponto introdução, e esse ponto não existe. A BNT é clara quando ela diz que não existe ponto após o último numeral da numeração dos seus capítulos. Times, ou New Roman, Times New Roman ou Arial, que as fontes que são utilizadas em congressos, em trabalhos acadêmicos. Tamanho 12, antigamente, a BNT fazia uma diferenciação. Títulos de nível 1 eram tamanho 18, de nível 2 era tamanho 16, de nível 3 era tamanho 14, isso ficava uma bagunça. Então, a BNT, na última reforma que fez, passou tudo para tamanho 12. Então, o seu trabalho inteiro vai ser tamanho 12, com exceção da citação com mais de 3 linhas ou as legendas de imagens, gráficos, etc. Tá? Em artigos, se usa entrelinhas simples para economizar espaço, mas quando é um trabalho de dissertação, de mestrado ou de tese de doutorado, essa entrelinha vai para 1,5, tá? Os títulos são sempre alinhados à esquerda, não justifiquem o título, porque se vocês fizerem um título com mais de 2 ou 3 palavras, vocês vão perceber que ele vai ficar espalhadão, ele vai ficar cheio de buraco. Então, títulos são sempre alinhados à esquerda, assim como as suas referências também vão ser alinhadas à esquerda pelo mesmo motivo, para não ficar cheio de buraco. A única parte do seu trabalho que é justificado é o corpo do texto, é o corpo do trabalho que tem que ser justificado. Aí sim, a gente tem que ir de trecho em trecho, fazendo ele ficar justificado. Dá para a gente fazer isso de forma automática, se a gente automatizar lá naqueles estilos que a gente faz dentro do Word.
dá para a gente fazer também. Fica mais fácil, porque aí você só seleciona o pedaço e aperta um botão e vai de acordo com cada estilo que você criou. Mais para frente, se vocês quiserem, posso até ensinar como é que se faz isso. Então, os títulos de nível 2 são aqueles que vão ter 2 números. Então, por exemplo, tem lá 1, introdução, 1.1, justificativa, 1.2, objetivos, 1.3, metodologia, tá? Então, esse é o de nível 2, é a seção secundária. Também vão ser tamanho 12, Times New Roman. A primeira letra de cada palavra nos títulos de nível 2 são em letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, o Porto de Santos o Porto e o Santos vão estar em letra maiúscula, com exceção de artigos e conjunções e preposições. As outras palavras vão todas em letra maiúscula, as primeiras letras. Ele é alinhado à esquerda também. O de nível 3, que é o máximo que a gente chega num artigo científico, porque o artigo científico é pequeno demais para a gente ter mais do que 3 níveis de títulos. A gente não pode chegar na seção quaternária, porque aí fica aquele 1.1.1.1, aí fica mais número do que letra e do que página. Então, a gente só chega em artigo científico até a seção terciária. Também vai ser Times New Roman Arial. Claro que isso é padronizado a partir do momento que eu escolhi lá na primeira letra do meu artigo, eu escolhi que é Times, vai ser tudo Times. Se eu escolhi que é Arial, vai ser tudo Arial. Eu corrigi alguns artigos que vieram para mim, que estava misturado Time com Arial. Isso, o pessoal da avaliação, eles são muito chatos nessas coisas. A gente tem que prestar muita atenção se o trabalho está inteirinho na mesma letra, porque uma coisinha que tiver fora, eles reprovam mesmo. Todos os avaliadores são assim em qualquer congresso, em qualquer revista. Tá fora da formatação que eles pedem, eles reprovam, eles não querem nem saber. Também vai ser tamanho 12, porém, nos nível 3, a gente vai ficar só com a primeira letra da frase em letra maiúscula. E, geralmente, esse título de nível 3 é sem negrito, sem nada. Alguns lugares adotam itálico para nível 3. Quando eu faço template para algum artigo, para alguma coisa, eu coloco todos os títulos em negrito, porque eu acho melhor para destacar. Mas tem congresso que não coloca. Então, a gente tem que ver exatamente como o template pede, para que a gente faça igual. Eles também são alinhados à esquerda. Aí o fonte e o espaçamento do meu texto, do corpo do texto, né? Eu fiz lá o título, né, introdução, e agora eu vou começar a escrever. A fonte também vai ser escolhida entre Arial e Times New Roman, vai ser tudo tamanho 12, entrelinha simples para artigos, entrelinha de 1,5 para teses, dissertações, parágrafo de 1,2 na primeira linha, e o alinhamento aí sim é justificado. O corpo do texto aí sim é justificado. Onde que eu padronizo isso? Eu vou lá em parágrafo, né? Pego aqui alinhamento justificado, recuo à esquerda e à direita 0, espaçamento antes e depois 0, primeira linha 1,2. O que é esse 1,2? É o parágrafo do meu texto, é o meu parágrafo, tá? Espaçamento entre linhas simples, dou OK e vou para frente. Então, os títulos que tem, ele fala assim, né? Os templates, eles costumam dizer assim, se o teu título, por indicação numérica, tiver mais de uma linha, a segunda linha deve ser a partir da primeira letra da primeira linha. Mas, o que eu digo para todo mundo e o que a BNT recomenda? A BNT recomenda que não se faça título que ocupe mais de uma linha. Título de dentro do trabalho, não o título do trabalho, tá? O título de dentro do trabalho dos seus capítulos. A BNT recomenda que você faça títulos curtos. Por quê? Porque o título serve só para indicar o que você vai falar. Você não tem que fazer um resumo daquilo que você vai falar no seu título. Você não precisa ficar colocando 1 milhão de palavras. Coloque 3 palavras, 4 palavras no seu título, que já é o suficiente. Se você colocar um título muito grande, isso vai ficar também feio, vai ficar fora de estética. Para que existe a BNT? A BNT existe para dar estética aos trabalhos e todos eles ficarem de forma igual. Claro que tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma lógica, mas é importante que todos os trabalhos tenham a mesma cara. Então, por isso que a BNT padroniza esse tipo de coisa. Então, eles pedem que os títulos internos do seu trabalho, nos capítulos, que eles não sejam muito longos, né? Os títulos das seções primárias, secundárias, terciárias e outras, quando houver, eles são em algarismo arábico, para quem não lembra lá das aulas, né? Arábico é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alinhados à margem esquerda, separado por um espaço.
né? Então, ó, ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre o indicativo da seção e seu título. Então, aqui eu dou uma pausa e falo o seguinte. O Word, ele tem aquela numeração automática. E aquilo é um inferno na Terra. Quando a gente usa numeração automática em trabalho acadêmico, eu vou explicar por quê. Qualquer coisa automática que eu use dentro do Word em trabalhos acadêmicos, numeração automática, referência automática. Eu sei que o Júlio explicou para vocês como é que faz aquelas referências, aquelas citações automáticas. Aquilo é um problema que não tem tamanho. O próprio Júlio está com um problema gigante na dissertação dele, na tese dele de doutorado. Eu estou revisando a tese dele de doutorado, a gente está em cima disso há mais de 6 meses. Toda vez que o Júlio me manda o trabalho dele, o Júlio está com o trabalho de um jeito no computador dele, e quando vem para o meu, ele vem de outro. Ele desconfigura inteirinho. Por quê? Porque quando você põe para fazer essas referências automáticas, é um programinha que você instala dentro do Word. Alguns Words vão ter aquilo, outros não vão ter. O meu, por exemplo, não tem. Então, quando eu abro no meu, o que acontece com tudo aquilo que ele fez no dele? Some. E isso acontecer no meu é o de menos, porque eu estou aqui para ajudar ele, estou revisando, estou fazendo. Agora, e se isso vai para o computador da banca dele? Né? Se isso vai para o computador da sua banca ou para o computador da pessoa que está avaliando o seu artigo. Hoje, os congressos não aceitam artigos em PDF. Os congressos querem os artigos em formato Word, porque eles querem ver exatamente a formatação que você usou. Então, essas coisas de fazer automático no Word podem resultar em problemas de configuração se a pessoa que está recebendo o seu artigo tiver uma versão diferente do seu Word. Então, o máximo que a gente puder fazer de forma manual num trabalho acadêmico, pensando que ele vai ser avaliado por outra pessoa, que eu não sei que tipo de computador que tem, eu não sei se ele tem um Mac, se ele tem um outro computador, um outro sistema. Então, eu tenho que pensar nisso, tenho que fazer o máximo manual que eu puder, o menos que eu puder mecanizar o meu trabalho, melhor vai ser na hora que a pessoa receber o meu trabalho. Ele vem com menos, vamos dizer, entre aspas, sujeira. Né? A mesma coisa acontece quando eu coloco uma figura. Muita gente vai lá na internet, né, no Google, acha a figura que quer achar, dá um Ctrl+C na figura, abre o Word, dá o Ctrl+V no Word. Aí eu tinha alunos que falavam assim para mim, professora, meu trabalho está muito pesado, não consigo mandar por e-mail. Eu falava assim, mas como que seu trabalho está pesado se ele tem 12 páginas? Aí, quando eu ia ver, o cara copiou e colou todas as figuras da internet. O que aconteceu com essas figuras? Elas vieram com todos os códigos da internet junto delas e elas pesaram. Então, o que eu tenho que fazer quando eu quero pegar uma figura da internet? Eu tenho que pegar aquela figura, salvar dentro do meu computador como JPG ou como PNG, depende de como a figura está na internet. Eu salvo dentro do meu computador e aí no Word eu vou lá em inserir figura deste computador. Procuro onde eu salvei e insiro no lugar que eu quero. Isso me reduz espaço, me reduz peso no meu arquivo. Né? Então, aí o arquivo vai ficar muito mais leve. Eu tinha arquivos que eram pesadíssimos, que não iam de jeito nenhum por e-mail, que eu deixava levinho. Por quê? Porque eu salvava todas as figuras e colocava dentro do meu computador e aí passava para dentro do Word. É assim que funciona. Então, todas essas coisas que são automáticas ou coladas da internet, elas vêm com todos os códigos da internet, por isso que elas pesam no arquivo de vocês. Bom, as sessões vão ter que ter sempre um texto relacionado a elas. Então, aquele negócio de colocar assim, objetivo, 1.1 objetivo geral, está errado. Eu tenho que sempre, um título tem que ter um texto, nem que seja uma linha de texto. Tá? Eu tenho que, toda vez que eu tiver um título ou um subtítulo, ele tem que estar atrelado a ele uma linha que seja de texto para eu poder para eu poder colocar um outro título. Não pode fazer aquilo de colocar um título e outro título embaixo do outro sem colocar nada escrito. As sessões primárias são em números inteiros a partir de 1. De novo, eu repito que não existe ponto depois do último algarismo. O indicativo da seção secundária é constituído pelo número da seção primária e a enumeração crescente de acordo com o número de capítulos que eu for colocando dentro dele. Aí eu tenho um exemplo aqui que é assim. Ó. Os títulos de seção primária, eles têm um número só, né? Por exemplo, 1. Como que vai ser o subcapítulo do título 1?
Na seção secundária, ele vai ser 1.1. Notem que não tem ponto após o último número. Sempre o último número é livre de ponto. Ele só vai ter um espaço separando ele da primeira letra. Seção terciária, 1.1.1. E eu só vim até aqui porque quaternária e quinária não vão entrar em artigo, né? Não é necessário. Quer dizer, você pode até colocar, mas começa a sujar, porque fica, olha a quantidade de número que fica para um título, né? Fica uma coisa meio ruim. Bom, estrutura física dos teus tópicos. E aí, como é que é isso? Aí eu peguei o exemplo do template do FATEC Log, como é que é feito título, subtítulo, essas coisas de um artigo científico. O seu título e o seu subtítulo são, se tiver subtítulo, né? Porque nem sempre um artigo tem subtítulo, às vezes é um título simples. Centralizados, tudo em maiúscula. Os autores, entre parênteses, a instituição, alinhados à direita, tudo em maiúscula. E o e-mail. Então, eu peguei aqui aquele templatezinho do FATEC Log para ilustrar, né? Então, aqui você vai escrever o título do seu trabalho, tudo em letra maiúscula, e o subtítulo se houver. Título de subtítulo é separado ou por 2 pontos ou por traço, tá? O autor número 1, tudo em letra maiúscula, o nome dele, entre parênteses, o nome da instituição a qual ele pertence ou a qual ele está representando, né? No caso nosso, na FATEC. E embaixo, o e-mail. Por favor, gente, e-mail institucional, sempre, tá? Nada de usar aquilo de belinha.lindinha@gmail.com, tá? É muito feio isso, é muito ruim, é muito pouco profissional e muito pouco acadêmico. Se vocês têm um e-mail institucional, tudo aquilo que for mais sério, utilizem o e-mail institucional. Todos nós temos um e-mail institucional. Então, utilizem sempre para congressos, revistas, etc., e-mail institucional. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vamos lá. Agora, não, Gi, por enquanto não. Tá bom. Vamos falar agora de resumo também. Quando eu estiver falando demais, vocês me mandam calar a boca. Nós somos colegas, vocês podem mandar eu calar a boca. Resumo e abstract. O resumo é aquela parte do seu trabalho onde você vai contar para o seu leitor o que o seu trabalho fala. Simples assim. Eu vou falar para o meu leitor, o meu trabalho fala disso, 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 disso. No resumo, não vai citação, não vai porcentagem, não vai nada disso. O resumo é como se eu estivesse contando para minha mãe o capítulo da novela que ela perdeu, tá? O trabalho trata disso, disso e daquilo. O título dele, alinhado à esquerda, alguns congressos pedem que o título resumo vá centralizado, mas isso vai depender do template do congresso. É em negrito, tudo em maiúscula. O texto do resumo é um bloco único, não tem parágrafo, é um bloco único de texto, sem parágrafo, sem nada, sem citação, sem nada, tá? É um blocão de texto, e aí cada congresso vai determinar o número de palavras ou de caracteres que podem ir no seu resumo. As palavras-chave e as keywords são alinhadas à esquerda, em negrito, tudo em maiúscula, 2 pontos, e aí vem as palavras. As palavras são escritas em letra maiúscula, separadas por ponto. O que eu já vi por aí de artigo que põe palavra-chave separada por vírgula, separada por ponto e vírgula, é uma barbaridade. Palavras-chave e keywords separadas por ponto e iniciadas por letra maiúscula sempre. Porto, ponto. ABNT, ponto. Trabalho, ponto. Acabou. Isso que é palavra-chave. Os congressos pedem de 3 a 5 palavras-chave, tá? Geralmente. O abstract nada mais é do que o resumo passado para a língua inglesa. Por favor, não utilizem Google Tradutor. O Google Tradutor traz uma tradução macarrônica, ou seja, uma tradução... Ainda hoje, o Google Tradutor melhorou muito, porque ele era horroroso no começo. Ele era uma coisa assim que ninguém... Se um americano lesse aquilo, ia rir da sua cara, porque nós vai, nós foi, nós ficou, né? Que ele traduzia. Hoje ainda melhorou bastante, ainda faz algumas concordâncias e tal. Então, me parece que ficou acertado com as professoras de inglês, que elas ajudarão os alunos nos seus abstracts. Então, procurem um professor de inglês. Vocês podem passar no Google Tradutor e perguntar para alguém que entende de inglês ou que tenha fluência em inglês. Olha, eu escrevi isso daqui, tá certo? Tem alguma coisa para corrigir? Tem alguma coisa para melhorar? Às vezes tem uma coisa que você possa mudar e que possa melhorar.
A mesma coisa que keywords vão ser as palavras-chave passadas para a língua inglesa. Aí vamos falar de citação, que é o que mais gera dúvida em artigo científico. Mais ou menos. As citações no texto vão seguir o sistema autor-data, né, conforme diz a NBR 10.520, e não são aconselhadas as notas de rodapé. Por que que não são aconselhadas as notas de rodapé? Porque nota de rodapé tira a atenção do leitor para a nota de rodapé. É impossível você estar lendo uma coisa e ver lá um númerozinho 1 e imediatamente você não desviar a sua vista para o rodapé para ver o que significa aquele número 1. Então, a nota de rodapé quebra a leitura, tira a atenção do leitor. Então, a BNT sempre recomenda que o máximo que você puder explicar no corpo do seu trabalho, melhor. Use parênteses, use travessão, use qualquer coisa, mas tente explicar o máximo possível dentro do seu trabalho para que você não tenha que ficar sujando ele com nota de rodapé. Alguns autores trazem na nota de rodapé a referência bibliográfica, gente. Referência já está no final. Para que eu vou pôr na nota de rodapé e depois no final de novo? Né? Não há necessidade. Bom, aí temos alguns tipos de citação, que são as citações indiretas, que é um texto baseado numa obra de um autor que você consultou. Você tem que utilizar a paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase é ler o que o autor escreveu e reescrever com as suas palavras. Professor, eu mudei tudo que o autor escreveu. Eu tenho que mesmo assim colocar o nome dele? Tem. A ideia continua sendo dele. Você pode escrever em marciano, mas se a ideia for do Zé da Silva, o Zé da Silva tem que ser citado. Se você não citar, você estará cometendo plágio. Plágio é condenado por lei, dá cana, dá processo, dá uma série de coisas. E se você estiver em uma instituição pública, você é expulso, nunca mais você pode ser funcionário público nem estudar numa instituição pública novamente. Então, a paráfrase é algo muito simples. Você lê e reescreve com suas palavras, mas sempre citando o cara. Então, eu tenho algumas formas de citar na citação indireta. Eu posso falar, segundo o Santos, 2010, o apoio ao blá, 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 blá foi tal coisa. Posso citar assim também, Santos, 2010, acredita que... Para a gente não ficar sempre repetindo as mesmas palavras, né? Segundo fulano, segundo Beltrano, então a gente vai misturar um pouco, né? De acordo com, conforme fala, fulano acredita que, né? A gente vai mudando isso para não ficar maçante. E tem uma outra forma, que é escrever primeiro tudo aquilo que eu quero escrever e no final, entre parênteses, colocar o nome, quando eu digo nome, é o sobrenome, exatamente conforme está aparecendo lá na referência, porque para que serve a citação? Serve para o meu leitor ir lá ver Santos 2010, ele vai lá na referência e procura onde está o Santos, para ver qual foi a obra dele, qual é a obra dele que eu estou citando. Quando tiver entre parênteses o nome do fulano, vai ser tudo em letra maiúscula, vírgula, o ano. E aí vocês podem me perguntar, o Santos escreveu mais de uma obra no mesmo ano. Tem Santos 2010, mas são duas obras diferentes. Então, você vai usar Santos 2010A, Santos 2010B. Né? E quantos Santos 2010 você tiver, você vai colocando letras, tá? Às vezes acontece de ter, às vezes, o mesmo sobrenome para autores diferentes, E aí eu tenho um outro tipo de citação, que é a citação direta, onde eu vou escrever exatamente o que o autor falou. Eu não posso usar muito esse recurso, porque se eu usar demais esse recurso, o meu avaliador vai falar assim, pô, esse cara aí não fez nada, né? Ele só pegou um monte de citação, costurou tudo e fez uma coxa de retalhos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa utilização da citação direta. A gente tem que tomar cuidado para não ficar repetindo ela muito. O que vai acontecer com a citação direta? Eu vou colocar lá, Santos, entre parênteses, 2010, página 23. Notem que tem o número da página. Citação direta, quando é uma transcrição textual do que o autor falou, eu sou obrigada a colocar o número da página. É obrigatório pela BNT. Mas, Gi, eu tirei isso daqui da internet, não tem número de página, não tem problema. Eu vou colocar 2010,NP. N de navio, P de página. É não paginado, tá? NP. Ou também posso colocar, se essa citação, no final, nas minhas referências, for aparecer como um link da internet, eu posso colocar 2010,online. Tá? Também posso colocar, mas eu tenho que colocar isso porque é uma citação direta. Quando ele estiver no meio do meu texto, essa citação, ela vai entre aspas.
porque eu tenho que indicar que aquelas palavras não são minhas. Então, Santos, 2010, página 23, afirma que, abre aspas, seu método será aplicado nos trabalhos em série, fecha aspas, tá? A mesma coisa para a citação entre parênteses, se eu colocar ela no final, primeiro eu vou colocar o que o Santos falou, e no final eu quero colocar só entre parênteses, o nome do cara, o sobrenome dele em maiúscula, vírgula, o ano, vírgula, P e o número da página de onde você tirou aquilo. Citação com mais de 4 autores, eu vou colocar o primeiro autor seguido do termo et al. Et al, com L só, porque al com 2 L's é em inglês, né? Esse é uma palavra, é uma expressão latina, que quer dizer e outros, né? Então, é um primeiro autor e outros. Eu não preciso ficar colocando 4, 5 sobrenomes dentro de um parênteses. Eu vou colocar Zé da Silva et al. Né? Então, vai assim. Segundo Souza, et al, sempre em itálico, porque é uma expressão estrangeira, e o al tem um ponto. Tá? Et al, 2010. A diferença... O que é esse colchete com 3 pontinhos dentro? Significa que eu suprimi um pedaço do texto, eu tirei um pedaço do texto. Eu coloco um colchete, não um parênteses, um colchete e reticências para indicar para o meu leitor que, apesar do Souza et al terem falado aquilo, eu tirei um pedaço do que ele falou, eu resumi, eu traduzi, enfim. Também da mesma forma, se o sobrenome dele vier dentro do parênteses, só o sobrenome com tudo maiúsculo, como a gente costuma dizer na imprensa, em caixa alta, só o sobrenome dele em maiúscula, e a gente coloca o et al de novo em itálico, ponto, vírgula e o ano. Citação de uma citação, é o famoso APUD. Esse tipo de citação, gente, ele suja o trabalho das pessoas. Por que significa? O que a banca pensa quando ela vê um trabalho cheio de APUD? Fala, pô, esse cara é um puta de um preguiçoso, ele não fez nada, ele pegou um trabalho pronto, pegou e copiou tudo que o Zé passou 2 anos da vida dele fazendo, foi lá e citou tudo que o Zé citou e refez um trabalho. Então, o APUD, ele é uma marca que deve ser evitada no trabalho de vocês. A gente sempre tem que procurar ir na fonte primária. Qual é a fonte primária? É aquela primeira. Se eu peguei uma dissertação de mestrado do Zé, e o Zé citou um autor, eu não vou citar o Zé, eu vou pegar aquele autor e vou procurar o autor. Tá? Então, é sempre bom e é sempre bonito que a gente faça isso. Você pegou lá o meu trabalho, eu citei o Balu, então você vai falar assim, segundo Balu, APUD Prado, poxa, né? Eu tenho que colocar isso porque a pessoa reescreveu, então eu tenho que citar o nome dela. Mas, poxa, eu vou citar o APUD? Não, eu pego o Balu é um livro que tem em qualquer biblioteca virtual, na biblioteca da FATEC, você pega o Balu e vai lá, tem até na internet, você pode pegar. Então, ó, segundo Pires, entre parênteses, APUD Santos, o que significa? APUD significa citado por. Então, o que aconteceu? Eu peguei o trabalho do Santos e li lá no trabalho do Santos uma citação que o Santos construiu a partir do Pires. Olha como fica um telefone sem fio isso, acaba uma coisa que não tem fim. O que eu vou fazer no meu trabalho? Eu tenho que falar que é segundo o Pires, APUD Santos, porque o Santos reescreveu o Pires. Porém, o Santos já fez nas referências do trabalho dele uma referência que aparece o nome do Pires. Então, o Pires não vai aparecer nas minhas referências. Quem vai aparecer nas minhas referências é o Santos. Aí o cara vem lá e lê meu trabalho e ele quer dar continuidade para minha pesquisa. Ele vai lá e vê que eu peguei o Santos, aí ele vai pegar o Santos para poder pegar a referência do Pires. Gente, eu vou direto no Pires e já faço uma citação direta a partir do Pires. Tá? Então, o APUD ele só é utilizado quando é uma obra rara, uma obra que você não encontra de jeito nenhum, uma obra que está em outra língua, está em sânscrito e você não sabe ler sânscrito, então você vai usar o APUD porque você teve que usar a tradução que o Santos deu. Enfim, a gente só usa o APUD em última necessidade, em último caso. As formas de opção também tem assim, eu posso falar segundo Pires citado por Santos. Eu tirei o APUD, né, a palavra APUD, e substituí pelo que ela significa em português, que é citado por. Né, uma opção para eu tirar o APUD, mas mesmo assim também a gente não deve, a gente só mudou a palavra, mas continua sendo, eu continuo pesquisando na obra de um terceiro. Aí a mesma coisa, se eu fizer entre parênteses o nome dos autores, eu vou colocar Pires, tudo em letra maiúscula, APUD em letra minúscula,
em itálico, Santos, tá? Em letra maiúscula também, e tenho que colocar o número da página também. Quando eu vou falar de uma citação mais longa, uma citação direta, né? Eu peguei uma citação lá, peguei um trecho de uma lei, por exemplo. Eu não tenho como mudar um trecho de uma lei, eu tenho que colocar ela como ela está. Só que aquela não é uma redação minha, ela é uma citação com mais de 3 linhas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação especial para quando o meu leitor bater o olho no meu trabalho, ele perceber visualmente que ali tem uma citação que não é minha, que é de um outro autor. É simples o objetivo da citação ser recuada a 4 centímetros. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó, que tá a reguinha do Word, né? Eu tô lá. Essa relevância também foi constatada por Hansen e Moen, 2001, página 31, na afirmação de que. Aí eu fiz um recuo, tá? De 4 centímetros e bloqueei o texto inteiro a 4 centímetros e coloquei ele numa fonte menor. Para quê? Para ficar visualmente diferente do resto do meu trabalho. Então, essa fonte menor, que tem tamanho 10, ela vai ficar visualmente destacada que ela é uma citação de uma outra pessoa. Por isso, eu não preciso colocar entre aspas. Porque ela já está destacada. As aspas servem para destacar. Então, na citação com mais de 3 linhas, eu não uso aspas. Não precisa disso. Tá? E como é que eu faço isso? Eu vou lá onde está escrito parágrafo, na guia parágrafo, em recurso e espaçamento, peço alinhamento justificado. E aí, lembra que o recuo era 0 direita e esquerda? Agora vai ser 4 na esquerda e 0 na direita. 4, porque ele vai me blocar o texto inteiro a 4 centímetros. E 0, porque lá na direita eu não preciso ter nada de espaçamento. Especial nenhum, porque em citação com mais de 3 linhas não tem parágrafo, então eu não vou pôr nada aqui. E o antes e o depois continua sendo 0. O espaçamento entre linhas é simples, e a gente já viu que o tamanho da fonte é 10, mas o tamanho da fonte a gente muda em outro lugar, que é na fonte. Dou OK e tá pronto. Vamos falar agora dos elementos gráficos que eu coloco no meu trabalho. Eu posso colocar tabelas, eu posso colocar figuras, eu posso colocar gráficos, posso colocar uma série de elementos que vão ilustrar o meu trabalho. Então, a tabela, ela é ela é normatizada pelo IBGE e não pela BNT. O IBGE mantém a formatação da tabela há anos, a mesma formatação. O IBGE fez a formatação da tabela quando não existia computador ainda. As pessoas faziam seus trabalhos em máquina de escrever. E aí eu vou explicar até por que eu sei disso. Mas vamos lá para explicar como é que é a tabela. As tabelas vão ser normatizadas e vão ser todas iguais. Gente, não copiem e colhem tabela de livro, tabela de imagem. Refaçam a tabela no Word. Fica mais bonito, fica mais limpo, fica um trabalho mais legal e mais decente. As tabelas, elas vêm com os lados abertos. Por que elas vêm com os lados abertos? Porque antigamente, quando você datilografava, eu só conseguia fazer as linhas horizontais, não existia linha vertical. Então, o que acontecia? A minha tabela tinha que ficar com os lados abertos. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que é. A tabela é assim. Então, todas as tabelas de um artigo têm que ter esta cara, tá? Elas são abertas dos lados, com linhas, o título acima centralizado de acordo com as normas da BNT, de acordo com o que pede o template, o título centralizado em negrito tamanho 10, a fonte abaixo, alinhada à esquerda, também tamanho 10, e a sua tabela. A letra da tabela, geralmente a gente usa aí um 10, um 8, quando tem muita coisa na tabela e tal. A gente até não tem um número fixo para o tamanho da fonte de dentro da tabela. Mais uma letra que seja legível, claro. O que eu posso usar como ilustração? Eu posso usar figura, gráfico, quadro. Quadro. O pessoal fala para mim, qual a diferença entre quadro e tabela? Nem os próprios autores chegaram a uma conclusão, nem a própria BNT chega a uma conclusão da diferença entre quadro e figura, entre quadro e tabela. Dizem que a figura é aquela que tem elementos numéricos, porcentagens, etc., e que os quadros, elas só apresentam palavras. Gente, vocês estão ouvindo minha gata miar porque ela está no cio e ela resolveu vir chamar a minha atenção aqui na sala. Mas daqui a pouco ela para. Então,
essas figuras, a gente não dá nome de ilustração, a gente dá nome de figura, e também vai ser numerada figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, assim, de acordo conforme a ordem que ela for aparecendo no meu trabalho. Se for um gráfico, eu vou colocar gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Certo? A identificação também vai aparecer na parte superior, da mesma forma que a tabela, e a fonte vai ser abaixo. Tanto nas tabelas quanto nas ilustrações, é obrigatório citar a fonte, mesmo que a fonte seja você. Então, eu que fiz essa tabela. Bom, você se baseou em alguém ou em algum texto para fazer essa tabela. Então, ela já não é só sua, ela é adaptada de. Então, eu coloco tabela adaptada de fulano, beltrano, ou seja, onde eu tenha tirado a informação. É uma foto, fui eu que fui lá e fotografei aquilo. Eu coloco o autor, fonte, o autor ou os autores. Tá? É obrigatório ter fonte sempre. Tá? Citar a fonte é uma obrigação. Então, sempre que eu for inserir uma imagem, uma tabela, um gráfico, etc., eu devo mencionar no texto que eu tô colocando essa tabela, ou essa figura, ou essa imagem, tá? Então, por exemplo, eu falo lá, conforme mostra a figura 1, tá? Eu tenho que colocar. E o nome, e a palavra figura, ou a palavra tabela, ou a palavra gráfico, vem escrito em letra maiúscula. Mas eu não posso deixar uma imagem, um gráfico, uma tabela jogado dentro de um texto sem nenhuma utilidade. Eu tenho que ter uma utilidade sempre para ela. Por isso que eu tenho que sempre linkar o meu texto à minha tabela ou ao meu gráfico. Eu não posso simplesmente jogar lá uma imagem e falar, eu achei bonitinha e coloquei no meio do meu trabalho. Não se faz isso em trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um motivo. Então, a imagem está ali porque ela vai ilustrar alguma coisa que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu estou falando de container. Eu estou falando lá, eu fiz toda uma descrição de um container dry. Bom, mas ainda assim eu quero que o meu leitor tenha a imagem dele, como ele é visualmente. Então, eu pego e coloco uma figura. Então, eu falo assim, na definição, eu falo, o container dry, conforme figura 1, apresenta assim, assim, isso, assado e assado. Tá? Então, sempre que eu for colocar uma figura, um gráfico, uma tabela, eu tenho que mencioná-la no texto. Eu sempre tenho que linkar o meu texto àquela imagem. Então, eu tenho lá o meu texto, para atender os objetivos e procedimentos técnicos utilizados na figura 1. E aí eu tenho lá a minha descrição falando da figura, tenho lá o título da minha figura, a minha figura e a fonte. Né? Fonte adaptada de Santos. Então, o que significa isso? Significa que eu mesma devo ter feito isso, né? O próprio autor deve ter feito isso, mas ele se baseou numa obra do Santos, que depois ele vai citar lá nas referências, para fazer essa imagem, para construir esse organograma, ou fluxograma. As siglas. Toda vez que a sigla aparecer no seu trabalho pela primeira vez, ela deve ser indicada entre parênteses. Então, eu coloco primeiro o nome dela por extenso, né? Por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, abre parênteses, ABNT, fecha parênteses, só na primeira vez. Dali para frente, eu posso sempre citar a BNT, porque eu já expliquei no início do meu trabalho o que ela significa. Tá? Então, o leitor vai ter que se virar para lembrar que eu falei isso já. Então, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, observe que as palavras referentes à abreviação iniciam com a letra maiúscula. Então, ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem que ter tudo letra maiúscula. E assim eu vou fazer com ANTAC, ANAC, ANTT e assim por diante, IBGE e assim por diante. Tá? Todas elas. Quando eu citar uma sigla, tenho que primeiro falar na primeira vez o que ela significa. Equações e fórmulas. É mais difícil um pouco de aparecer nos nossos trabalhos, equação e fórmula, mas quando tiver uma fórmula ou uma equação, ela tem que aparecer desta forma no trabalho de vocês. Tá? Então, a fórmula 2 representa a condição. Eu acho engraçado que eu falei a fórmula 2 e coloquei lá um número entre parênteses 1, mas deveria ser o mesmo número, tá? Então, a gente faz uma equação simples, no meio, centralizada, sem requadro, sem nada em volta, só a equação, e pode numerá-la, né, no final da linha, como está ali, entre parênteses, de acordo com a ordem que ela for aparecendo no trabalho de vocês. Então, tá aqui a fórmula e o númerozinho dela. Referências. Gente, percebam que tudo aquilo
que eu estiver citando no meu trabalho tem que aparecer nas referências. E tudo aquilo que estiver nas referências tem que estar citado no meu trabalho. É a primeira coisa que qualquer parecerista vai olhar no trabalho de vocês. A primeira coisa que ele vai ver é assim, vou contar quantas referências, quantas citações tem, quantas referências tem. Tem 8 citações, mas tem 25 referências. Opa, tem alguma coisa errada. O cara esqueceu de citar alguém. Né? Porque eu tenho só 8 citações e 25 referências, não pode. Eu tenho que ter 8 citações e 8 referências, né? Quero dizer, diferentes, né? Posso repeti-las ao longo do trabalho, mas elas têm que ser diferentes. O Zé, o Mané, o André, eles têm que ser cada um na sua referência, cada um na sua citação. Outra coisa, gente, quando vocês vão construir metodologia, eu esqueci de falar isso lá em cima na metodologia, porque isso é o que eu falo em outra aula. A metodologia é a forma como você fez o seu trabalho. Então, por exemplo, quando vocês forem construir a metodologia do trabalho do Reif, a metodologia de vocês, além de ser artigos acadêmicos ou material relativo à área, o Arena, ele tem que ser citado. Ele é a metodologia que vocês utilizaram. E depois, no final, vocês vão citar o Arena, a gente vai ver como é que cita o Arena e vai citar o Arena lá nas referências, porque o Arena vai ser falado durante muitas vezes no seu trabalho, tá? Então, esse negócio de ficar colocando autores que falaram, de autores que definiram o que era metodologia, alguém criou isso em algum momento dentro da FATEC, e isso se disseminou de uma forma que eu cheguei a pegar uma sala inteira de trabalhos com um parágrafo exatamente igual, se referindo a um autor de metodologia. Isso foi até levado para a reunião dos professores de PI, porque isso está errado, gente. Não se cita autor de metodologia em trabalho que não é de metodologia. Eu não vou citar o Gil, eu não vou citar nenhum deles que construiu metodologia, porque a metodologia tem que ser feita com as suas palavras, exatamente aquilo que você fez. A metodologia utilizada para este trabalho foi, : pesquisa de campo, simulação no programa Arena, simulação no ProModel, entrevista com pessoas, enfim, é um texto escrito por você. Tudo que está dentro da introdução é um texto autoral. Introdução e considerações finais são textos autorais. Então, são textos que você faz de acordo com aquilo que você vai mostrar para o seu leitor, para aquilo que você vai oferecer para o seu leitor. As referências, elas são sempre alinhadas à esquerda, as entrelinhas são simples, e entre cada referência eu dou 2 enter, para separar uma da outra. São alinhadas à esquerda por quê? Porque quando eu pego aqueles links de internet que tem, sei lá, aquele link que tem 3 linhas, eu coloco isso no meu trabalho, eu mando justificar, ele me faz uma buraqueira no meu trabalho que fica horroroso. Então, como a BNT resolveu isso? Resolveu alinhando as referências do lado esquerdo. Bom, para facilitar a execução das referências, eu sempre cito o site do MOR, morufsc.br, que é o programa, que é o site que faz as referências dentro das normas da BNT exatamente como elas devem ser, porque referência é a parte mais chata do trabalho, é a parte mais difícil do trabalho, porque você tem que conferir uma a uma. Quando eu faço revisão de trabalho, eu demoro, porque eu confiro uma a uma. Agora, em julho, eu fiz a revisão de 61 artigos para um livro, e o que mais me deu trabalho foi conferir todas as referências que todos os autores utilizaram. Conforme for o site que você entra, você tem que pôr exatamente igual está no link. Por exemplo, eu entrei no site da NTT e peguei um artigo que estava lá dentro. Eu não posso colocar ali disponível em antt.gov.br. Eu tenho que colocar exatamente o endereço de onde estava aquilo que eu tirei. Então, eu tenho que guardar todos os links, conforme eu for fazendo a minha pesquisa, e guardando os links de onde eu tirei e a data que eu entrei, porque eu vou ter que pôr a data também. Bom, era isso. Deixa eu parar de... Como é que faz aqui mesmo, para parar de compartilhar? Já parou. Já parou? Tá. Já. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi chato demais? Arruma um namorado.
Ô, Gi, só Foi queria de ver o boa, relatório, Gi, foi Gi. legal. Não, eu vou fazer um de relatório depois. Calma, vocês não aprenderam nem a fazer a simulação ainda, vocês já querem fazer de relatório? Posso falar do relatório? Por favor, Pode. tem algum modelo para mostrar? Isso. É isso aí que eu vou explicar agora. O artigo é para quem vai fazer a apresentação em um congresso. Nós vamos ter um congresso agora no final do ano, que é de gestão portuária. Talvez seja aberto ao público, eu não sei, nós não decidimos ainda nas reuniões lá de PI, mas se for congresso, dentro dessas normas da BNT. O relatório técnico, eu estou fazendo uma revisão com a Adélia, porque houve um problema o semestre passado, aonde foi submetido o relatório também, existiam os critérios de avaliação do relatório, e muitos foram reprovados porque as pessoas os avaliadores não se atentaram que era um relatório técnico. Por isso está separado agora quem vai publicar artigo e quem vai fazer os relatórios. Os relatórios vão ser analisados em uma banca com professores da área de simulação, ok? Mas quanto à metodologia, essa dentro do relatório é imprescindível. Todo trabalho acadêmico, ela segue normas da BNT, tá certo? Você vai ter resumo, a única coisa que você não teria aí seria, não vou nem dizer que seria referenciais teóricos, alguma coisa você tem que falar na sua introdução sobre a simulação, que é a sua metodologia, não em métodos. Em métodos, sim, você vai citar somente o Arena e a tua pesquisa de campo, se é que você vai fazer, tá claro? Mas toda a parte metodológica, ela é avaliada como se fosse um artigo, tá claro? Até lá, eu acredito que mais uns 10, 15 dias, a gente já tem o relatório já reformulado para apresentar para vocês. Também tem normas, ele existe dentro no lugar do referencial teórico que vocês fazem uma descrição do cenário. O que seria a descrição do cenário? Você vai escrever aonde como é que é o processo todo que você está simulando. Você vai contar a história de como as coisas acontecem, tá certo? Mostrando qual é o objetivo. Aí eu vou entrar em outro assunto que pega bastante, tanto em artigo quanto em relatório. Você lá na frente, você diz que o seu objetivo é e a hora que você vai concluir seu trabalho, você está completamente fora do objetivo que você propôs. Inclusive, dentro do resumo, ok? Eu sou avaliador do Cobric, e a gente tem um manualzinho que a gente recebe para poder pontuar, para que todos tenham o mesmo critério. E um deles, dentro do resumo, é exatamente isso, tá certo? Então, o trabalho, esse trabalho teve como objetivo, e não conclui. O Cobric, por exemplo, ele obriga que o seu resumo tenha a história toda do seu trabalho. Qual foi o método que você utilizou, qual foi o seu objetivo e o que você concluiu com isso. Tá certo? Ele tem que ser finalizado. Isso tanto no relatório quanto no artigo. Se eu estiver falando bobagem, a Gisele me interrompe aí. Não, exatamente isso. E depois que você tiver feito com a Adélia toda a parte da formatação do relatório, você me passa que eu vou preparar uma outra aula só falando sobre relatório. Tá bom. Porque o relatório, ele é técnico, é um relatório técnico. O gestor da área na área portuária, ele tem que saber escrever, ele tem que saber pontuar e tem que ter normas. Não é escrito de qualquer forma, tá certo? Então, são itens que você retira do artigo e você monta seu relatório. Talvez seja necessário um banner também para apresentar, mas o banner também vai ter o seu template que vai ser disponibilizado para vocês em hora apropriada, tá certo? Então não se preocupem quanto a isso. Tanto a base do relatório
quanto ao template do banner, vai ser colocado para vocês, tá bom? Outra coisa, Gisele, só uma dúvida, que às vezes eu tive até problema na última reunião de PI. A introdução, eu sou obrigado a colocar citação? Se é uma informação que eu estou dando? Não, inclusive o que a BNT recomenda é que na introdução não se use citações. Alguns teóricos dizem que é imprescindível se colocar a citação na introdução, outros dizem que não. A BNT não recomenda. A BNT recomenda que a introdução seja um texto totalmente autoral, que você vai colocar na introdução só. Você vai, na verdade, introduzir o seu leitor àquilo que você vai expor, né? Então, você, por exemplo, no caso de uma simulação, eu vou introduzir o meu leitor a esse cenário que eu vou criar. Então, eu vou criar um cenário, vou criar um problema, né? Então, na introdução, o que entra? Problema de pesquisa, justificativa, objetivo, metodologia, isso tudo entra na introdução. Pode ou não ser em forma de subcapítulos ou em texto direto. A BNT tirou tudo isso de subcapítulos com nomes definidos, né? Aquele negócio de metodologia, resultados, essas coisas todas a BNT desobrigou de fazer dos artigos. Hoje os artigos podem ter os títulos que você quiser. A única coisa que é fixa é a introdução e considerações finais. O resto a BNT desobrigou todo mundo a ter aquele formato fixo que tinha antes, né? Introdução, problemas e métodos, resultados de discussão, tudo isso a BNT desobrigou na última reforma que fez. Mas ainda alguns congressos pedem que seja nesse formato. Na introdução, eles aconselham que você não use citação para ser um texto totalmente autoral. É o momento onde você vai provar que você construiu aquele trabalho, que você construiu aquele problema e que você vai chegar à resolução dele nas suas considerações finais, que é um outro texto autoral. É onde você vai dizer tudo aquilo que você aprendeu, descobriu e fez durante o seu trabalho. Você vai, por exemplo, você propôs uma simulação lá na introdução e no final, nas considerações finais, você vai ter que dizer qual foi o resultado que você chegou, quais conclusões que você chegou daquilo. Durante o corpo do texto, aí sim você tem que usar autores de referência, porque você vai usar algumas teorias que já existem que não são suas. Ok. É isso? Era isso aí que teve eu criei uma celeuma lá na reunião, dizendo que não precisava, e um professor dizendo que precisava, e foi um rebosteio. Mas já sei até quem foi. Mas o que a BNT aconselha é que não tenha, é que seja um texto autoral. Mas não é proibido, porque alguns teóricos juram de pé junto que tem que ter, conforme foi o que esse professor disse na reunião. Ok. Tá bom? Quem estava preocupado aí com o modelo do relatório? Alex? Está respondido, Alex? Tá, professor. Na verdade, a minha parceirinha, a gente já está querendo ter um modelo, um norte já para a gente estar seguindo. Na hora da gente estar fazendo já o projeto da Arena, a gente está escrevendo já dentro de um corpo formado já, entendeu? Não a gente ficar jogando informação, a gente pode se perder. Sim, então se preocupa agora em escrever o cenário, tá certo? Que isso eu tenho certeza que já é um dos itens, tá certo? E construir teu objetivo. Isso aí você já vai ter lugar certinho para colocar dentro do template, tá? Que é a análise, a descrição do cenário, o teu objetivo. E se você já quiser começar a fazer a simulação, para obter os resultados, depois discutir os resultados, também são itens que você vai precisar dentro do relatório. Tá bom? Alex, basicamente a estrutura é a mesma, você só vai mudar um pouco a linguagem. Né? Mas, basicamente, você vai ter uma introdução onde você vai apresentar o teu projeto, uma justificativa por que você está fazendo aquele projeto, qual é a resposta, o que você quer responder com essa simulação que você está fazendo. Na verdade, não é mais sucinto do que ele é mais sucinto. Ele é bem mais sucinto. Então, se eu não tiver um norte para seguir, aí eu vou estar escrevendo um monte de coisa, eu vou estar perdendo tempo... E não cheguei ao final. Não, ele é a minha ideia. Seco. Então, mais seco, sucinto, não é isso? Ele vai ter as mesmas. Ele é bem sucinto. Então, é isso que eu queria ver, bem sucinto.
sinto. Mas você Não é um vai artigo, né? Você não vai ter que encher linguiça com um monte de autor, com um monte de embasamento teórico, é isso que você não vai precisar. Eu não vou precisar de escrever, afunilar o tema, é isso que eu estou falando. Eu acho que o relatório é um objetivo. Agora, um artigo, você tem que vir afunilando, você falar o que é e depois chegar no final, né? É diferente. O relatório é fácil, só você, se você for anotando todo o teu passo a passo do que você está fazendo na tua simulação, no final é só você dar uma polida nisso que você vai ter o relatório, porque aí você vai ter os resultados do relatório do Arena, que você vai ter que colocar no seu trabalho, e aí é só você polir aquilo que você escreveu, é só você não esquecer de ir anotando o teu passo a passo, o que você está fazendo conforme você está fazendo a sua simulação. Não, show de bola. Mas eu acho fundamental a gente ter um exemplo, entendeu? Não, sim. Para mim, é fundamental ter. Está desenvolvendo com a Adélia, e aí vocês vão ter um oficial, né? Que é para todo mundo seguir o mesmo. É que você está um pouco adiantado, Alex, mas fica tranquilo que eu vou colocar o mais rápido possível. Pior que não adianta, pessoal. A gente lançou, a gente entregou um artigo aí para o Fatec Log, cara. Foi a primeira dupla, acho que foi um dos primeiros a entregar e foi o último a receber a aprovação. Não adianta ter muita pressa, mas também esse negócio de brasileiro deixar para a última hora, a última semana, não cola, entendeu? Não, você está no caminho certinho, meu amiguinho. Já era para todo mundo estar decolando que nem você. Não tem a menor dúvida. Mas agora preocupe-se com a simulação, o teu foco, qual é o teu objetivo dentro do trabalho, o que você quer responder com essa simulação. Esse é o foco principal. Se você conseguir focar no teu objetivo, o que você quer responder com isso, e conseguir montar uma simulação e buscar os resultados em cima, você está com o teu relatório praticamente pronto. Tá? Meio caminho andado, meio caminho andado. Agora, a Júlia queria falar alguma coisa aí que não deixamos. Fala, Julinho. Não, gente, eu tava escutando aqui. Primeiramente, queria dar boa noite a todos. Gi, muito obrigada pelas dicas, foi maravilhoso. Eu queria saber se esse material que você apresentou, você pode deixar disponível pra gente aqui, porque como eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se você falou antes, tá? Então, assim, se você puder deixar disponível, logicamente que a gente vai ter ainda o template oficial tudo, né? Mas ia ser legal pra gente poder estar se baseando, pra estar fazendo, tá? Só queria saber disso mesmo, tá? Se você pode deixar aqui pra gente no Teams. Inclusive, eu prometi pro pessoal da manhã que eu vou gravar uma aula e vou deixar disponível no meu YouTube, até para quem quiser ver essa aula com a explicação que eu dei agora, também pode pegar. E vai ter essa gravação aí que o Raif fez, também vai estar disponibilizado para a gente daqui a pouco aí também, com toda a explicação. Mas eu deixo o material lá no nosso grupo, eu boto o material lá no nosso grupo. Tá bom, Gi, muito obrigada. Nada. Alguém mais com alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Oi, professor, não faria pergunta não, só agradecer a Gi mesmo. Obrigada, Gi. Nada, as ordens sempre. Então, se ninguém mais tem dúvida, podemos encerrar? Sim! Ô, Gisele, obrigada, viu, Gi? Essa gata aí, pelo amor de Deus. Que é, Raif? Gi, obrigada, viu? Pela dica aí, brigadão. Eu só vim chamar a atenção de vocês. Fala que estava falando que eu não ouvi, desculpa. Quem falou comigo? Fui eu, Gi, a Rosa. Agradecendo você, que sempre está disponível aí pra gente. Obrigadão. Imagina, as ordens sempre. Tá bom? Obrigada, Obrigadão, gente. Beijo, maravilhosa aula. Obrigadão, Gi. Obrigada, professor. Beijo a todos. Até a próxima semana. A semana que vem não vejo vocês, graças a Deus. Semana que vem, férias. Então, até a outra semana. Até a outra. Tchau, beijo. Tchau, vou fechar a reunião. Tchau, professor. Tchau.